Bom, eu fiquei pensando no que ler. Bom, claro, a gente pensa, né? É natural. E eu pensei nesse Edouard Louis, que a Cláudia também trouxe, mas como a gente vai ler livros diferentes, e você sabe, né? Esse cara virou uma sensação, um popstar no mundo todo. Aqui no Brasil, em Paraty, na Flip, ele era o cara mais, enfim, assediado, deu entrevista no Roda Viva, tá? Ele é um cara muito jovem, de 30 e poucos anos, que começou a escrever nesse estilo que está muito em voga hoje, dos autores se exporem, assim, revelar um tanto da sua vida, fazer o que chamam de alguns de autoficção, né? E ele escreveu, eu até acho meio assim, achei meio esquisito ele escrever tantos livrinhos tão pequenininhos, alguns que poderiam, dois que poderiam ser um, né? Ele tem 2 livros sobre a mãe, mas ele conta, de qualquer maneira, a escrita dele é tão visceral, verdadeira e arrebatadora que tudo bem. Então ele passou por um processo de vida assim, de sair, de mobilidade social, assim, e ele mudou por causa da leitura e do estudo. Ele conseguiu sair de um núcleo familiar assim muito duro, muito seco, muito áspero, uma vida muito difícil mesmo, de proletários. A gente pensa na França e tal, pensa em Paris e tal, mas não é assim, né? Em qualquer lugar tem gente pobre, e os pobres franceses são mais, como é que chama? Assim, não, são mais engajados, né? Eles, qualquer coisa eles vão lá e já queimam tudo, já param a rua. Então eu escolhi, por causa da Atena, eu escolhi uma parte bem política que ele fala. É um livro de agora, e ele está falando de caras que estão no poder, ou que estiveram, né? Então, o pai dele era operário de uma fábrica e teve um acidente de trabalho, um troço caiu nas costas dele e ele ficou impossibilitado de trabalhar. Já tinha uma vida horrível, de comida horrível, vendo só televisão, sem nenhum tipo de fruição assim, de arte, de cultura, uma vida duríssima, comendo salgadinho, bebendo muito, gordo, e aí tem esse acidente. E aí, lá no final desse livro, que se chama Quem Matou Meu Pai, ele diz assim: em março de 2006, o governo de Jacques Chirac, presidente da França por 12 anos, e seu ministro da Saúde, Xavier Bertrand, sei lá como é que fala, anunciaram que dezenas de medicamentos, em grande parte medicamentos para distúrbios digestivos, não seriam mais reembolsados pelo Estado. Como desde o acidente, ele escreve o livro para o pai, né? O pai. Você precisava ficar deitado o dia todo e tinha uma má alimentação, os problemas de digestão eram constantes. Comprar medicamentos para controlá-los tornava-se cada vez mais difícil. Jacques Chirac e Xavier Bertrand estavam destruindo os seus intestinos. Por que esses nomes nunca são mencionados numa biografia? Em 2007, Nicolas Sarkozy, candidato à eleição presidencial, fez campanha contra aquelas e aqueles a quem chamava de assistidos, os quais, segundo ele, roubavam o dinheiro da sociedade francesa por não trabalharem. Ele declarou, Sarkozy: o trabalhador vê o assistido se dar melhor do que ele para fechar as contas do mês sem fazer nada. Fecha aspas. Ele fazia você, o pai, né, entender que, se não trabalhasse, era um peso no mundo, um ladrão, uma boca inútil, como diria Simone de Beauvoir. Ele não conhecia você, não tinha o direito de pensar assim, ele não conhecia você. Esse tipo de humilhação vinda dos poderosos fazia suas costas se curvarem ainda mais. Em 2009, o governo de Sarkozy e seu cúmplice, Martin Hirsch,
substituíram o RMI, um rendimento mínimo pago pelo Estado francês aos desempregados, pelo RSA. Você recebia o RMI desde que não pôde mais trabalhar. A mudança do RMI para o RSA visava favorecer o retorno ao trabalho, como dizia o governo. A verdade é que, dali para frente, o Estado o assediou para que você voltasse ao trabalho, apesar da sua péssima saúde, apesar do que a fábrica tinha feito. Se você não aceitasse o trabalho que lhe ofereciam, ou melhor, que lhe impunham, perderia o direito aos auxílios sociais. Ofereciam a você apenas empregos de meio período exaustivos, braçais, na cidade grande, a 40 quilômetros de casa. A gasolina para ir e voltar todos os dias lhe custaria 300 euros por mês. Mas depois de algum tempo você foi obrigado a aceitar um trabalho de varredor em outra cidade por 700 euros por mês, curvado o dia todo, recolhendo o lixo dos outros, curvado enquanto suas costas eram destruídas. Sarkozy e Hirsch estavam triturando suas costas. Só mais um pedacinho. Você tinha consciência de que, para você, a política era uma questão de vida ou morte. Um dia no outono, o bônus de volta às aulas, pago todos os anos às famílias como ajuda para a compra de material escolar, cadernos, mochilas, aumentou quase 100 euros. Você ficou louco de alegria, gritou na sala, vamos para a praia. E fomos, os 6, no nosso carro de 5 lugares. Fui dentro do porta-malas como um refém nos filmes de espionagem. Era desses que eu mais gostava. O dia todo foi uma festa. E agora vem o final que eu acho incrível. Entre aqueles que têm de tudo, nunca vi uma família ir à praia comemorar uma decisão política, porque a política não os afeta em quase nada. Percebi quando fui morar em Paris, longe de você. Os poderosos podem reclamar de um governo de esquerda, podem reclamar de um governo de direita, mas um governo nunca lhes causa problemas digestivos. Um governo nunca lhes tritura as costas. Um governo nunca os arrasta para a praia. A política não muda a vida deles, ou muda muito pouco. Isso também é estranho. Eles fazem a política, mas a política não tem quase nenhum efeito em suas vidas. Para os poderosos, na maior parte do tempo, a política é uma questão estética, uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, de construir a sua persona. Para nós, significa viver ou morrer. Edouard Louis.